Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! O nosso tema começa na página 188, pega lá para acompanhar comigo. O assunto de hoje é Senhores e Servos na Sociedade Feudal. A gente está trabalhando em Idade Média já faz um tempinho e hoje vamos falar um pouquinho sobre a sociedade medieval. Tem uma pergunta que norteia a nossa aula de hoje que é a seguinte: quais eram os principais grupos que compunham a sociedade medieval? Como eles se relacionavam? Na primeira página, da 188, já começa a te explicar, no parágrafo 3, que a sociedade medieval pode ser dividida de acordo com um bispo, alguém da igreja cristã, lá do século XI, chamado Aldeberon de Laon. E ele resume, ele sintetiza a sociedade medieval em três partes principais: clero, nobreza e campesinato. Ele divide dessa forma porque ele vê a sociedade estatificada e estratificada também de acordo com as suas funções. O clero são todas as pessoas que têm como função orar pela sociedade. Então você coloca todas as pessoas aqui da igreja: papa, bispo, padre, monge, etc. Os que lutavam seriam a nobreza, daqui a pouco a gente vai destrinchar cada parte, mas os nobres, os cavaleiros, duques, marqueses, condes, viscondes, barões faziam parte da nobreza. E a terceira camada, o terceiro grupo, se a gente colocar numa pirâmide social, vai ser a maior, vai ser a base dessa pirâmide, que eram os que trabalhavam, os camponeses, aqueles que então eram servos, trabalhavam em áreas rurais, onde a gente viu na aula passada que o feudalismo se estrutura na agricultura. Essas três camadas principais, clero, nobreza e camponeses, em ordem hierárquica, ou seja, o clero vai mandar mais, a nobreza um pouquinho menos, mas também vai mandar, e a terceira camada não vai mandar em nada, que é o campesinato. Essas três ordens vão representar também a trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que a igreja cristã era a principal instituição da Idade Média na Europa. Só que essa divisão representa a sociedade do ponto de vista da igreja, já que um bispo fez essa estratificação, essa sociedade em três camadas. Atualmente, os historiadores dividem a sociedade medieval europeia de acordo com o papel que a pessoa ocupava na comunidade. Como assim? Os historiadores atuais eles dividem a sociedade medieval em dois grandes grupos: leigos e clérigos. A gente vai explicar o que é basicamente cada um, mas só para você já começar a entender, leigo eram todas aquelas pessoas que não faziam parte da hierarquia da igreja. Poderia ser um nobre, poderia ser um camponês. No teu livro ele fala que leigo seria o cristão comum, ou seja, aquele que não faz parte do clero. Agora, o outro grupo seria os clérigos. Aí você coloca todas as pessoas que eram da igreja, participavam ativamente nas suas funções religiosas. Exemplo: papa, bispo, pároco, monge, etc. Tá? Então, dá para dividir a sociedade medieval europeia em dois grandes grupos: aqueles que fazem parte da igreja ativamente com a sua função religiosa, que são os clérigos, que vem de clero, e o grupo maior, que eram os leigos, cristãos comuns, né, exerciam o cristianismo, mas não faziam parte, então, da função hierárquica, eclesiástica, religiosa da igreja cristã. Na página 189, ele te explica os leigos no meio rural, e ele vai falar dos leigos da nobreza. Depois ele vai falar dos leigos mais comuns, do campesinato. Então, na página 189, ele fala, por exemplo, no primeiro parágrafo, que os senhores de terra formavam o primeiro grupo de leigos das áreas rurais. Nesse grupo, a gente percebe os nobres, grandes senhores, senhores menores, cavaleiros, que são os combatentes armados, e a figura do cavaleiro ele vai entrar no imaginário medieval, já que vão criar novelas de cavalaria, romances ligados à cortesia do cavaleiro com a donzela, algumas lendas vão se criar, por exemplo, a do rei Arthur, enfim. Então você tem um imaginário coletivo relacionado à nobreza que vão surgir diversas histórias medievais muito conhecidas até hoje, como, por exemplo, o rei Arthur, Tristão e Isolda, entre outros. Já na página 190, ele vai falar dos outros leigos, os leigos que não eram da nobreza, não eram viscondes, não eram barões, não eram cavaleiros, eram os camponeses, pessoas economicamente mais simples que trabalhavam na área rural. Dentro dos camponeses, a gente consegue ter dois grupos principais: servos e vilões.
Mas esqueça a palavra vilão, né? Quando a gente olha a palavra vilão, a gente lembra de um personagem do mal, de algum filme. Não, a palavra vilão aqui não tem nada a ver com esse contexto, mas só para te explicar, distinguir os dois, servo é aquele que estava preso à terra para o resto da sua vida numa relação de vassalagem que você já sabe o que é, contrato feudo-vassálico. O vilão, ele não estava preso à terra, ele era um camponês livre. Só que, com o passar do tempo, a situação de vários vilões vão se transformar em servos. Eles vão ter que se prender à terra, porque eles precisam de uma área para produzir comida, eles vão precisar de proteção, eles vão precisar de um senhor para firmar o contrato feudo-vassálico. Então, vilão e servo serão pessoas do campesinato, vão trabalhar nas áreas rurais, para aristocratas, senhores, grandes senhores de terra ou senhores menores de terra. Tudo isso que eu falei até agora fazem parte dos leigos. Então, todo aquele que não faz parte da igreja, da hierarquia eclesiástica da igreja, era um leigo, um cristão comum, desde a nobreza até o campesinato. E a situação do camponês não era lá das melhores. Na página 190 ele te explica que recaíam vários tributos sobre os servos. O que são tributos? São impostos. E a gente tem três principais: corvéia, talha, banalidades. O que é cada um? A corvéia é trabalhar gratuitamente nas terras do senhor, que ele firmou o contrato feudo-vassálico, 2 ou 3 vezes por semana. É aquele manso senhorial, é aquela terra que está ali imediatamente do lado do castelo, onde eles vivem. É a terra que ele vai produzir para o seu senhor em troca de proteção, por exemplo, em troca de ele poder trabalhar nas terras que estão ali ao redor desse feudo. A talha era um outro imposto, um outro tributo, que ele deveria entregar ao senhor, o seu suzerano, 1/3 do que produziam nas terras camponesas, no manso servil, ou seja, ele trabalhava nas terras dele, que entregavam para ele produzir para ele, e também trabalhava nas terras do senhor dele. Nas terras que ele trabalhava para ele, que era o manso servil, ele trabalhava e tudo que ele produzia, 33% ia direto para as mãos do senhor feudal. Então, olha só, eu trabalho 2 ou 3 vezes por semana lá na terra do senhor e na minha terra, quer dizer, minha entre aspas, porque você cedeu o uso de produzir nela, já em troca de proteção, que é o contrato feudo-vassálico, mas 1/3, tudo que eu produzir aqui vai direto para você. Então, o senhor feudal, ele tinha diversas maneiras de arrecadar tudo que fosse produzido. Lembrando que ele não trabalhava, ele apenas cedia as terras para o campesinato, para o camponês. Um outro tributo eram as banalidades, que era pagar pelo uso do equipamento da propriedade senhorial. Então, estou produzindo trigo, mas estou usando o seu moinho para fazer lá a secagem, a trituração do trigo. Aí depois transformei em farinha, fiz o pão, vou assar esse pão no forno. Tudo isso, eu sou apenas um servo, eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho dinheiro para ter essas coisas próprias. O que eu faço? Pago para o senhor feudal para que eu use os equipamentos e ferramentas dele. Lembrando que o senhor feudal era dono de todas as terras que estavam ali na região. Então, olha só, o servo preso à terra, mas se colocou nessa condição em busca de comida e de abrigo e de proteção, ele vai então ter vários impostos sobre a sua produção, e nós temos as três principais: trabalhar gratuitamente 2 ou 3 vezes por semana no manso senhorial, 1/3 do que ele produzir no manso servil vai para as mãos do senhor feudal, e também todo equipamento que ele utilizar, ele vai ter que pagar um pouco, uma taxa, um valor lá, que eles vão acordar entre o senhor e o servo, entre o suzerano e o vassalo. Na página 191, ele para falar um pouquinho do campo, para falar um pouquinho das cidades, porque a gente viu no final da Idade Antiga e começo da Idade Média que as pessoas vão fugir para o campo, processo que a gente chama de ruralização. Só que as cidades elas não vão desaparecer. Roma, por exemplo, cai de 1 milhão de habitantes para 300 mil habitantes, mas ela continua existindo. E na Idade Média a gente tem uma aglomeração urbana bem específica que a gente vai chamar de burgo. Esse burgo eram geralmente aglomerações urbanas que iam crescendo ali entre os feudos, e a gente tem uma presença bastante significativa dessas aglomerações entre 1150 e 1340, então século 12, 13 e 14. O que é essa acumulação de pessoas nas cidades?
eram aglomerações urbanas que estavam crescendo de volta. Vamos lembrar que já faz 600 anos que aconteceu a queda do Império Romano, então as cidades começam a se estruturar novamente, e essas cidades elas vão ser cercadas de muralhas de defesa, como você vê aí na foto. Essa aglomeração urbana, que vai nascer na Idade Média, a gente chama de burgo. E quem vai morar nos burgos, a gente vai chamar de burgueses. É aí que nasce uma das classes dentro lá do campesinato, do terceiro estado, do terceiro grupo, que vai formar a base da sociedade feudal. Quem são esses burgueses? São pessoas que vão trabalhar com compra e venda, os mercadores, são artesãos que vão produzir ferramentas, armas, são os banqueiros que vão trocar as moedas de um reino para o outro, são os lojistas que vão vender as mais variadas coisas aí durante a Idade Média. Conforme o tempo vai passando, burguês vai afunilando para banqueiros e mercadores, tá? Principalmente vira quase como um sinônimo. Lá no século XIV, XV, quando a gente vai se referir a burguês, a gente está falando basicamente de mercador e banqueiro. Só que aqui você está começando a entender que nasce uma nova classe social. E essa nova classe social vai lidar muito com dinheiro. Perceba, ó, mercador, ele vende e compra o tempo todo, ele está mexendo com moeda. Banqueiro, nem se fala, ele vai trocar moedas entre reinos. Artesãos vão entregar sua produção de ferramenta, de arma, em troca de moeda, em troca de dinheiro. Então você perceba que são pessoas que vão lidar aí com serviços comerciais, serviços urbanos, diferente do servo. O servo ele não tinha salário, ele não mexia com moeda. Ele estava preso à terra, trabalhando para o seu senhor, ele não ganhava um pagamento mensal, ele tinha direito de usufruir da terra, uma parte da produção ia para o seu senhor. Enfim, então a relação lá na área rural ela é um pouquinho diferente dessa relação que a gente está vendo agora no ambiente urbano. Não esqueça, burgo são essas aglomerações urbanas cercadas de muralhas que vão nascer na Idade Média, vão se fortalecer e dentro dessas aglomerações, quem mora lá, nós chamamos de burgueses. Nasce aí a classe das pessoas que vão lidar muito com moedas de ouro e de prata, vão lidar muito com o dinheiro. Tudo até agora faz parte do grupo dos leigos, senhores, campesinato, burguesia. Agora, falando sobre os clérigos, falando sobre a galera da igreja, a gente tem uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Alguém que está no topo, mandando mais, e conforme você vai descendo, as pessoas vão mandando menos. Por exemplo, na hierarquia que você está vendo aí, o primeiro, a pessoa mais importante da igreja cristã e que mais mandava, era o Papa. E só há um Papa por vez. Logo em seguida, tinha o que a gente chama de clero secular. O clero secular a gente consegue subdividir em dois grupos, alto clero, baixo clero. Pelo nome você já consegue entender quem dos dois vai mandar mais. O alto clero. Quem faz parte do alto clero? Os bispos. Quem faz parte do baixo clero? Os párocos, ou os padres, como talvez você conheça hoje. Então você tem Papa no topo. Logo em seguida, a camada dos bispos, que manda bastante, mas menos que o Papa. E aí tem os párocos, ou os padres, que vão mandar um pouquinho também, mas menos que os bispos, menos ainda que o Papa. E por fim, a base disso tudo, os monges. Eles não mandavam tanto assim, porque eles ficavam em áreas mais afastadas, ficavam mais retirados, excluídos da sociedade. A gente chama de clero regular. O que faziam os bispos? Dirigiam as dioceses. O que é isso? Imagina uma região com várias cidades, cada cidade uma igreja. Você é o bispo dessa região. E cada igreja vai ter um pároco, vai ter um padre principal. Os bispos geralmente vinham da nobreza, de famílias com bastante posses, com terras. Já os padres, que eram do baixo clero, geralmente eram mais simples, tinham ligação maior com o campesinato, mas eram líderes da igreja. Então, você tem uma igreja, um pároco. Você tem várias igrejas, um bispo para essas várias igrejas, ok? Então o bispo ele cuida da região e o pároco ele cuida especificamente daquela igreja. E os monges, eles tinham a função não de organizar a igreja, nem a região, mas eles copiavam obras literárias. Eles faziam desenhos das obras literárias, eles faziam a cópia da Bíblia, né? Vamos lembrar que na época não tinha como você copiar de uma outra forma. A Bíblia era copiada à mão, toda ela, um livro gigantesco. Então os monges tinham esse serviço de fazer isso nos mosteiros, oravam pela sociedade e geralmente ficavam retirados. Então não esqueça, os clérigos a gente consegue dividir numa hierarquia de quem manda mais para quem manda menos, do primeiro, que é o Papa, em segundo, alto clero e baixo clero, e em terceiro, a base, o clero regular, que são os monges.
É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.